Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 621 – Indestrutível. A atmosfera estava fria, mas tão fria que parecia que o próprio ar congelaria. Amiga, passamos tantos anos juntos, você vai simplesmente jogar tudo fora? A gata preguiçosa implorou com os olhos vermelhos. A rainha continuou indiferente e disse com um tom frio: quando montamos a equipe, eu disse qual era o meu objetivo. Falei que tudo o que eu queria fazer era caçar supercriaturas. Não tenho afeto ou amor pelas amizades e relacionamentos que estabelecemos em nosso tempo juntos. Essa sou eu. Depois disso, a rainha se virou e saiu. Tirano cerrou os punhos, mas não disse outra palavra. O inveja dos céus ficou cabisbaixo, mudo o tempo todo. Lágrimas começaram a fluir dos cantos dos olhos da gata preguiçosa, enquanto mordia com nervosismo seus próprios lábios. Wang Fu Pinkin puxou Ansem para ir atrás da rainha. Eles saíram do abrigo atrás dela, mas não foram rápidos o suficiente, de modo que a rainha já tinha ido embora. Às vezes, nem eu consigo entender ela, suspirou Wang Fu Pinkin. Ela deve ter uma razão para ter dito aquilo. Consegue pensar em algo? Ansem perguntou com um olhar perplexo. A rainha foi criada pela família Wanfu, então era natural esperar que Wanfu Pinkin soubesse de algo. Com um sorriso forçado, ela apenas negou com a cabeça e falou: não. No salão marcial Ares, tem apenas 2 pessoas que são próximas o suficiente dela para fazer perguntas pessoais. Ansem assentiu, reconhecendo que ela estava se referindo ao Wanfu Xionshen e sua esposa. Vou para a montanha. Vai ser difícil te proteger, já que eles não vão com a gente. É melhor voltar ao abrigo, disse Ansem. Desta vez, ela não se opôs, apenas assentiu. Depois de se separar da Wanfu Pinkin, Ansem montou no rosnador dourado rumo à montanha Pilar Celestial. Ele não estava preocupado com o que os outros pensavam, e seu plano não mudaria por causa de um drama. Ansem saiu do abrigo da areia branca e se adentrou nas regiões montanhosas. Em pouco tempo, sua passagem foi subitamente bloqueada por 3 pessoas: Tirano, Inveja do Céu e Gata Preguiçosa. De nós 3, eu quero que você escolha um. Tirano olhou friamente para Ansem. Escolher um para o quê? Ansem perguntou. Combate. Se você derrotar um de nós, permitirei que se junte, respondeu Tirano, com um tom de voz orgulhoso. Ansem riu. Foi mal, mas nem quero me juntar à sua equipe. Também não tenho interesse em te humilhar numa luta. Os 3 não eram evoluídos comuns, pois eram fortes até mesmo entre as elites. Mas, apesar das conquistas deles, Ansem pensou que ainda não havia sentido em se juntar à equipe, pois ainda não tinham a habilidade de matar uma supercriatura. Depois disso, Ansem desejou passar por eles e continuar sua jornada. A gata preguiçosa ficou furiosa, então invocou uma adaga e atacou Ansem com raiva, gritando: você só fala isso agora, não é? Você sabotou o nosso grupo de propósito. Eu vou te matar, seu babaca. A gata preguiçosa era incrivelmente rápida, e fluxos de vento ficaram visíveis enquanto ela corria. Embora os ventos não fossem tão fortes quanto os do tigre branco, a velocidade dela superava qualquer evoluído que Ansem já tinha visto. Dom! Ansem nem mesmo precisou se virar. Simplesmente moveu sua espada para as suas costas e parou a adaga da gata preguiçosa na sua trajetória. A gata preguiçosa gritou e girou como um tornado para o outro lado dele, com sua adaga agora apontando para o pescoço. Ansem não moveu seu corpo, apenas a mão segurando a espada. Sem esforço, girou e pôs fim ao curso que a adaga dela seguia. O pequeno corpo da gata preguiçosa tinha uma energia selvagem e primitiva. Sua mão direita invocou outra adaga, que tinha como alvo a cintura dele. Ansem abaixou a espada antiga,
usando o cabo para desviar o ataque. Como um furacão, a gata preguiçosa começou a girar em torno dele. Suas duas adagas estavam estocando e cortando de todos os ângulos a uma velocidade insana. Só que Ansem ainda estava sentado, aparentemente inabalável. Com apenas uma espada e uma mão, ele defletiu cada golpe com a precisão de uma máquina. A maneira como reagiu até parecia casual e despreocupada. Os sons emitidos pelo choque da adaga e da espada antiga soaram por toda parte, com quase nenhuma pausa. Com notável eficiência, Ansem conseguiu bloquear todos os ataques da gata preguiçosa, quem não conseguiu nem esfregar as roupas dele. Tirano e Inveja dos Céus quiseram se meter no meio, depois que observaram o que estava acontecendo. A gata preguiçosa empregou o poder do vento e suas adagas eram inacreditáveis como resultado, só que Ansem havia defletido sem esforço todos os ataques. Seu poder estava em outro patamar. Gata, recue! Inveja dos Céus sacou sua espada suave, que alcançou Ansem como neve. Ele é meu! Deixa comigo! Gata preguiçosa ficou com raiva do Ansem por arruinar seu relacionamento com a rainha, e sua fúria não mostrou nenhum sinal de esvanecer tão cedo. A espada antiga dele continuou bloqueando e desviando cada um dos ataques dela, mas com a aproximação do Inveja dos Céus, Ansem teve que invocar a espada da Rainha Cobra. A espada suave do Inveja dos Céus era famosa por sua capacidade de ficar dura e suave ao seu bel prazer. Quando ele se aproximou do Ansem, sua espada disparou um miasma branco e gélido para congelá-lo. Infelizmente para o Inveja dos Céus, esse tipo de ataque era inútil contra alguém como Ansem. Sua pele de jade o tornava quase invulnerável a todos os ataques de gelo, e, quando se tratava de luta de espadas, era melhor em quase todos os aspectos. Foi só agora que Ansem notou que, depois de desbloquear seu bloqueio genético da pele de jade, sua velocidade e força chegaram ao ápice. Sua velocidade não era menor que a da gata preguiçosa, mas ele era superior em todos os outros aspectos. Ansem se destacou devido ao seu equilíbrio, porque não estava faltando em nenhum aspecto específico, ou seja, era forte em todos. Apesar de enfrentar duas pessoas, Ansem ainda não estava em desvantagem, nem mesmo revidou. Tudo o que fez foi permanecer onde estava, defletindo os ataques e sendo o mais defensivo possível. Tirano ficou agora com emoções conflitantes, enquanto assistia à batalha. Ele tinha desprezado Ansem, acreditando que era um inútil. Nem nos seus sonhos mais loucos imaginaria que ele fosse tão forte. Lutar contra duas pessoas simultaneamente sem suar, não mostrando nenhuma dificuldade, era uma façanha impressionante. Contudo, ainda assim, Ansem não estava contra-atacando. Tirano cerrou os dentes e seu corpo brilhou com a cor dourada. Ele invocou sua lança preta e, como um dragão tóxico, lançou-se no Ansem. Dom! A espada antiga do Ansem se chocou contra a lança preta. Ambas foram empurradas para trás, sem nenhuma sair na vantagem. Tirano se juntou à luta, de modo que todos três estavam lutando contra Ansem, mas ninguém ainda tinha vantagem. Foi uma visão assustadora de se ver, e a incapacidade deles de superar um oponente sozinho os deixou com emoções conflitantes. A velocidade do Ansem estava a par da gata preguiçosa, sua força não era inferior à do tirano, que se destacava na força, e o ar gélido do Inveja do Céu não tinha efeito nele. Esta foi a primeira vez que se depararam com alguém tão poderoso, um que ainda parecia mais forte do que a própria rainha. Ele era indestrutível. Diante a barragem de ataques dos três, as espadas nas mãos do Ansem dançaram com velocidade, precisão e eficiência alarmantes. Com o passar dos segundos, começou a cair a ficha que não poderiam vencê-lo. O impulso unificado deles estava lentamente começando a se tornar um recuo unificado. Ansem estava executando a habilidade dupla esvoaçada ao máximo, mas não podia se dar ao luxo de permanecer na defensiva para sempre. Mudando para a ofensiva, as espadas dele giraram como o bater frenético de uma borboleta. No entanto, a força e o poder de cada empunhadura eram inacreditáveis. Logo, seus oponentes começaram a recuar alguns passos.
Apesar de enfrentar 3 dos evoluídos mais fortes, Ansem estava emergindo vitorioso. Capítulo 622 O Osso do Guardião da Montanha. Dom dom dom. Uma lança caiu, uma espada foi derrubada e uma adaga quebrou. Tirano, Inveja dos Céus e Gata Preguiçosa perderam suas armas. Com rostos pálidos, eles agora olhavam para o Ansem imóvel com olhos de surpresa e ressentimento. Apesar do esforço combinado, ainda perderam a batalha. A aptidão física do Ansem era tão forte que ele nem parecia humano, foi isso que pensaram. Sua destreza e proficiência em todos os aspectos do combate estavam no auge do que acreditavam que uma pessoa poderia alcançar. Cada habilidade de espada que Ansem usava era furiosa, ardendo com um poder inimaginável. Nenhum dos 3 conseguiu resistir à barragem de ataques dele. Eles não podiam retaliar com uma exibição de poder de nível semelhante ao dele. Os olhos da gata preguiçosa pareciam perdidos e desprovidos de esperança, percebendo agora por que a rainha queria tão desesperadamente que Ansem se juntasse. Seu poder era aterrorizante e nenhum deles era páreo. Os olhos de inveja dos céus estavam perplexos. Agora percebeu que uma pessoa como Ansem estava em outro patamar e que foram tolos em tentar competir com ele. Mas, ainda assim, não podia aceitar que a rainha os estava abandonando por alguém que era praticamente um estranho. Vamos! Tirano não disse mais nada antes de se virar para abandonar a luta que ele instigou. Quem sabia que emoções agora devastavam seu coração? Tirano nunca teria pensado que Ansem, a pessoa que desprezou, realmente possuía um talento tão fantástico. E não foi apenas ele que perdeu para Ansem, foram os 3, todos em um esforço combinado. Observando os 3 saírem, ele embainhou sua espada, então se virou e olhou para um matagal de árvores. Em seguida, gritou, "Você pode sair agora." A sombra esbelta da rainha apareceu detrás de uma árvore antiga. Ela se aproximou dele e sussurrou, "Obrigada." "Pelo quê?" Ansem perguntou com um sorriso. Claro, ele já sabia a resposta, que ela estava agradecendo por poupar a vida dos atacantes. A rainha não respondeu, apenas olhou na direção, por onde seus 3 ex-companheiros saíram, e suspirou. Era raro Ansem ver essa mulher com um humor tão abatido. A probabilidade de vê-la em tal estado era muito menor do que vê-la sorrindo. Até pensou que não tinha nada neste mundo que a levasse a franzir a testa, mas lá estava ela, até mesmo suspirando. Montanha Pilar Celestial? Vamos! As emoções da rainha congelaram mais uma vez. Você vai mesmo deixar eles irem assim? Ansem realmente queria entender o que a rainha estava pensando. Só preciso de pessoas que sejam úteis para minha causa. Se um dia eu descobrir que você é inútil para mim, vou te abandonar sem hesitação. A rainha começou a andar na frente e disse sem olhar para trás, o mesmo se aplica a você. Se eu for inútil para você, então me largue. O que atormenta o coração dessa mulher? Ansem não pôde deixar de suspirar, quando viu a silhueta arredia da rainha avançando na frente. Ansem tinha muitas perguntas martelando na sua mente, mas decidiu não perguntar. Foi exatamente como a rainha disse, ela precisava do poder dele e ele precisava do dela, o que tinha que ser o suficiente. Matar uma super criatura sozinho seria muito difícil. Até mesmo uma pessoa como Ansem teve que considerar cooperar com os outros, e o mesmo era verdade para os evoluídos de elite como a rainha. A montanha Pilar Celestial parecia um teto triangular em sua estrutura e formação. Era difícil reconhecer como uma montanha de longe, pois se assemelhava a algum pilar sagrado que amarrava o mundo e o céu. Esse semblante se tornou seu apelido. Quando chegaram ao sopé da montanha, a rainha olhou para Ansem com preocupação e disse, a montanha Pilar Celestial pertence à família Shen. Se encontrar alguém deles, tenha cuidado com Shenhan em particular. Ele é poderoso? Ansem conheceu 2 pessoas da família Shen antes, Shen Zishen e Zhu Ting. Sempre desejou aprender a habilidade especial, 7 sinuosidades deles, mas nunca conseguiu.
Mesmo que Jutin tivesse aprendido, ele manteve sua boca fechada sobre a prática dela, mesmo sendo um filho bastardo. Shenhan desbloqueou seu bloqueio genético faz 80 anos. A rainha só falou isso e depois ficou em silêncio. Ansem sabia o quão assustador Shenhan era, apenas por ouvir seu nome. A história deste mundo só remonta a mais de 100 anos. Se desbloqueou seu bloqueio genético há 80 anos, então tinha que ser uma das elites antigas. Para ter sido capaz de treinar com seu bloqueio genético desbloqueado por 80 anos, quem poderia imaginar quais poderes insanos alguém assim poderia ter aprendido? Mesmo que não tivesse desbloqueado totalmente o primeiro bloqueio genético, a quantidade de tempo que teve para praticar era muito maior do que a de qualquer evoluído. Alguém como a rainha alertar sobre essa pessoa era um testemunho de suas habilidades. Ansem pensou que a montanha pilar celestial era enorme, de modo que era quase impossível determinar um caminho ideal para cima. Portanto, escolheu uma trilha aleatória e começou a caminhar. Também acreditava que a presença deles passaria despercebida se subissem a montanha de tal maneira, só que estava errado, pois, pouco depois de começarem sua caminhada, um grupo de pessoas se aproximou deles. O líder do grupo tinha cabelos grisalhos, mas parecia alguém nos 40 por causa do rosto. Ansem não conseguiu ver nenhuma ruga, e o corpo dele parecia musculoso e bem treinado. Além disso, equipava uma armadura prateada e estava montado em um tigre que tinha 3 metros de altura, parecendo um genuíno fodão. Vocês aí, que escolheram ascender a esta gloriosa montanha pilar celestial, digam-me, por que não se apresentaram? Nossa hospitalidade não conhece e não tem limites. Shenhan parou diante da rainha, liderando umas 100 pessoas. Nós só viemos aqui para caçar alguns falcões celestiais. Não queríamos incomodar, a rainha disse educadamente em resposta. Você fala como se fosse uma desconhecida. A família Shen e a família Wanfu têm um relacionamento que se estende por muitas gerações. Você faz parte da família Wanfu, então é uma parente minha, queira ou não. Não é nenhum incômodo, Shenhan sorriu e disse. Os falcões celestiais da sua peregrinação residem no topo desta montanha, e é uma campanha tentadora alcançá-los. Peço que permita que eu e meus velhos companheiros acompanhem. Claro, concordou a rainha. Shenhan ordenou para muitos dos seguidores permanecerem no sopé. Ele reuniu 10 ao seu lado, e, com eles, a rainha e Ansem retomaram a escalada. Ansem sabia que não era para sua própria segurança que Shenhan estava disposto a acompanhá-los, tinha medo que tentassem matar as supercriaturas que moravam lá. No entanto, não tinha problema com isso, porque não queria matar a supercriatura, de modo que não foi contra a companhia deles. Com eles liderando o caminho, seria uma jornada muito mais segura até o cume. Dos 10 que seguiam Shenhan, 2 desbloquearam o bloqueio genético, só que não pertencia à família Shen. Afinal, o segundo santuário de Deus era um lugar grande. Mesmo que a família Shen fosse grande, as chances de permanecerem todos juntos em uma área eram mínimas. Ansem ergueu a cabeça, mas não conseguiu ver o cume da montanha, pois o topo estava enterrado nas nuvens. Ele imaginou que a montanha se assemelhava a um dragão longo e esbelto que alcançava o céu. Ainda bem que não trouxe a raposa prateada. Se Shenhan não encontrasse nenhuma criatura pelo caminho, sem dúvidas ficaria com suspeita da gente. Ansem veio aqui para caçar, então não podia trazer a raposa prateada. Assim, deixou-a no abrigo da areia branca em um quarto que havia alugado para ela ficar esperando. A montanha pilar celestial tinha facilmente uns 2-3 quilômetros de altura. E agora notaram que estava andando por um jardim de ossos, que não eram nada comuns, pois eram gigantes. Cada um tinha facilmente algumas dezenas de metros de comprimento. Parecia que vieram de criaturas poderosíssimas, representando resquícios do poder da era antiga do mundo. Podiam ser ossos, que perderam a carne há muito tempo, mas ainda dava uma angústia só de ver. As lendas dizem que estes ossos pertenciam à criatura que uma vez protegeu esta montanha. Quando reinou com supremacia este lugar, ninguém ousou se aproximar por 1000 metros, explicou Shenhan.
Capítulo 623 Ossos brancos e videiras murchas. Alguns ossos de 100 metros de comprimento estavam espalhados pela encosta, e grande parte da área estava cheia de videiras. Estranhamente, estavam todas murchas e secas. Além disso, estavam emaranhadas em grande parte dos ossos espalhados. Ansem observou curiosamente os ossos. Eles tinham uma aura difusa e antiga de poder, uma que estava inativa, como se estivesse adormecida. Parecia que esse poder impedia as criaturas de se aproximarem deles também. Não era normal que meros ossos fossem tão opressivos. Por causa disso, Ansem questionou se eram de uma super criatura morta há muito tempo. Será que dá para fazer um ensopado com os ossos? Vai que eu ganhe uns pontos de gene super? Ansem se perguntou isso, só que desistiu da ideia após ver esses ossos sinistros de novo. Ainda assim, ele se aproximou deles para ter uma visão melhor. Shenhan viu os dois examinarem os restos esqueléticos do cão-guardião com grande interesse. Não disse nada, mas se aproximou deles. Ansem os inspecionou e descobriu que pareciam pilares cinzentos de pedra. Alguns eram do tamanho de um barril, enquanto outros do de uma casa. Os restos mortais estavam quase todos completos, e parecia que a antiga criatura tinha acabado de morrer na encosta da montanha. Shenhan chamou um tal de Shu Dongjin para se apresentar. Ele invocou uma espada de alma de besta e atingiu o osso com ela. Um grande som soou através dos vales e montanhas da região, mas não deixou nem mesmo um arranhão no osso. Esses ossos são duríssimos. Não são danificados nem mesmo com uma arma de linhagem sagrada. Shu Dongjin desinvocou sua espada enquanto explicava. Esta era quase uma confirmação para Ansem de que eram de fato os restos de uma super criatura. Se não fossem, o ataque poderoso do Shu Dongjin certamente deixaria um corte profundo. Porém, isso era um enigma intrigante. Como uma super criatura simplesmente morreu aqui sem sinais de luta, com seus ossos espalhados pela encosta da montanha? Os companheiros do Shenhan discutiram vários tópicos com a rainha, enquanto Ansem caminhava ao longo da coluna da criatura. Quanto mais caminhava, mais videiras pareciam estrangular os ossos. O que o fez se perguntar quanto tempo levou para a criatura se decompor e para as videiras se emaranharem tanto para cima quanto para baixo do que restou. Quando alcançou o crânio da criatura, parecia ser o de um cachorro. Os dentes eram tão aterrorizantes ao ponto que sentiu calafrios só de imaginá-los um dia rangendo para vítimas indefesas. Ansem suspirou por dentro, dizendo para si mesmo, é uma pena que apenas os ossos permaneçam. Só Deus sabe há quanto tempo esses ossos estão aqui. Eles são inúteis agora. Quando ia se afastar dos ossos, avistou uma noz pendurada nas videiras que asfixiava o crânio. Parecia seca, amarelada como as videiras às quais se agarrava. Ansem foi dar uma olhada mais de perto e viu que era, na verdade, uma cabaça. Também era pequena e podia ser facilmente carregada em uma mão. Parecia ter brotado quando as videiras secaram. Pessoas comuns não se importavam muito com plantas ou botânica, mas era um assunto de grande interesse para Ansem. Com tantas videiras cobrindo o crânio, ele se perguntou se aquela cabaça era especial de alguma forma. Ansem colocou as mãos ao redor da cabaça e tentou arrancá-la das videiras. Apesar de exercer toda a sua força, não conseguiu removê-la. Com grande surpresa, teve que perguntar em voz alta, por que essa cabaça é tão teimosa? Desista, amigo. Por mais que tente, essa coisa nunca vai sair. Essa cabaça morta é tão dura quanto os ossos em que está presa. Vai ser em vão mesmo se usar uma arma. Você não é o primeiro a perguntar sobre essa coisinha. Muitos já vieram tentar a sorte de remover, chegaram até a usar fogo. Só que nada funcionou. Shu Dongjin riu enquanto caminhava. Ansem ficou mais curioso ao ouvir essas palavras, invocou a espada antiga e disse, se é mesmo como você diz, então agora quero testar. Ele cortou a cabaça com muita força, mas parecia que estava batendo em borracha, já que sua espada era ricocheteada. Eu avisei. Shu Dongjin voltou a rir. Tem razão. Essa coisa é dura.
A curiosidade dele só aumentou, pensando que a cabaça tinha que ser algo muito especial. Era normal uma videira de cabaça ser tão forte. Não fazia nenhum sentido ser tão difícil de remover. Ansem guardou a espada e agarrou a cabaça com as mãos enquanto ativava em segredo seu bloqueio genético. Assim que se preparou para puxar com toda a força, a cabaça caiu nas suas mãos, o que foi um grande choque. Shu Dongjin ficou ainda mais surpreso e não conseguia acreditar que a cabaça estava agora na mão do Ansem, então só pôde perguntar: como você fez isso? Por incontáveis anos, as videiras haviam se enrolado nesses ossos. Inúmeras pessoas vieram e desistiram, cada uma tentando a sorte em remover a cabaça, mas todas sem sucesso. Todavia, Ansem acabou de chegar e removeu com um puxão casual, o que deixou Shu Dongjin desnorteado. Não faço ideia do que fiz. Só puxei de leve e caiu. Ansem ficou quase desapontado por ter removido a cabaça com tão pouco esforço. Shu Dongjin observou Ansem puxar a cabaça da videira com pouca ou nenhuma força e a surpresa que ele sentiu era imensurável. Tão imensurável, que ficou sem palavras. O que aconteceu aqui? Shen Han se aproximou com a rainha e os demais seguidores para ver do que se tratava a comoção. Nosso novo amigo tirou a cabaça da videira com a mão, Shu Dongjin simplesmente contou a história. Shen Han e os outros não tinham certeza do que pensar, mas não ligaram muito, porque ainda acreditavam que era uma cabaça comum e nada mais. Você me parece um homem de boa sorte. Só Deus sabe quantos anos essa cabaça se agarrou às videiras murchas que a geraram, apesar da persistência dos outros de remover. Agora parece que, com sua chegada, aceitou-a-te como seu portador, Shen Han disse com um sorriso e continuou. Você me permitiria dar uma olhada completa nela? Claro. Sem hesitar, Ansem passou a cabaça para ele. Shen Han inspecionou por um bom tempo, mas não conseguiu ver nada fora do comum, então deu ao Shu Dongjin para dar uma olhada, mas este chegou à mesma conclusão, de modo que passou de volta para Ansem. Se o destino assim quis, então Ansem deve ficar com ela. Talvez seja algum tipo de tesouro, cujo verdadeiro valor é desconhecido para nós, disse Shu Dongjin. É apenas uma cabaça morta, Shu Dongjin. Não é um tesouro. Troféu ou lembrança? Pode ser. Mas tesouro? Estou cético quanto a isso. Ansem então colocou a cabaça no bolso do peito. Todos retomaram a caminhada até o topo da montanha. Com Shen Han como guia, eles conseguiram evitar muitas áreas perigosas, onde residiam criaturas ferozes. Por causa disso, a velocidade deles foi boa e os obstáculos foram praticamente inexistentes. No entanto, Ansem começou a sentir como se algo estivesse errado, enquanto caminhava, porque a cabaça no seu peito começou a bater, como se possuísse um coração. Ansem ficou estarrecido e secretamente tocou a cabaça, tentando ter uma melhor noção do que estava acontecendo. Uma sensação pulsante fraca veio da cabaça, como se realmente possuísse um batimento cardíaco. Mas, por ser tão fraca, Ansem não teria sido capaz de notar sem o sétimo sentido. Ficou tão perturbado com a pequena revelação que quase quis jogar a cabaça fora. Desde que viu as 18 vespas de cristal de sangue nascendo daquela flor de lótus, começou a ter um leve medo de mexer em plantas estranhas. Capítulo 624 – Árvore Sagrada no Cume. O pulso já tinha desaparecido quando Ansem tentou sentir de novo. Até segurou de tudo quanto é jeito, mas não conseguiu mais sentir nada. Estranho. Acabei de sentir. Por que sumiu? Ansem franziu a testa. Ele não se atreveu a colocar a cabaça de volta no bolso do peito, mas continuou segurando na mão. Por que teria, pelo menos, tempo para reagir se algo estranho acontecesse? Enquanto Ansem continuava andando, sua atenção permaneceu fixa na cabaça, só que não conseguiu sentir nenhum movimento adicional, de modo que começou a pensar que se enganou. Estranho. Que estranho. O que será que foi aquilo?
Ansem queria jogar fora e se livrar de qualquer coisa maliciosa que pudesse abrigar dentro, mas foi então que seus pensamentos voltaram à possibilidade de ser algum tipo de tesouro, então jogar fora seria uma grande perda se fosse o caso. Ansem lamentou não ter trazido a raposa prateada com ele. Ao contrário dele, que ficou perplexo ao descobrir o que era a cabaça, a raposa provavelmente saberia o que fazer com ela. Assim que ela pegasse, uma pessoa egoísta como Ansem não jogaria fora. Dessa forma, continuou segurando, planejando entregar a raposa prateada mais tarde. Felizmente, nada de estranho ocorreu com a cabaça por algum tempo. Ela permaneceu tão sem vida igual a quando foi coletada pela primeira vez. De vez em quando, encontraram algumas criaturas no caminho. Muitas povoavam a montanha, e elas vieram em todos os tipos de formas e tamanhos, por isso era impossível evitar uma ou duas ao longo do caminho. No entanto, não precisavam se preocupar com a existência de um exército de monstros, já que não tinham um abrigo espiritual por perto. Eles se certificaram de evitar os pontos lotados e as zonas perigosas marcadas por Shenhan e os demais. Além disso, fugiam rapidamente de qualquer criatura forte que se aventurasse por perto. A rainha e Ansem não tiveram chance de atacar, o que os privou da oportunidade de coletar algum saque ao longo do caminho. Mas isso não os preocupava muito porque ele estava lá apenas pelos falcões celestiais no topo da montanha. A montanha era muito mais alta do que pensaram no início, visto que escalaram pelos caminhos traiçoeiros por mais 2 dias inteiros sem sequer chegar ao meio do trajeto. De repente, o relinchar de um cavalo soou de algum lugar à frente. Shenhan e seus membros ficaram completamente pálidos. Rápido! Precisamos nos esconder! Shenhan foi em frente para procurar um lugar para se esconder e notou uma fenda estreita no penhasco por onde passaram. O que quer que estivesse a caminho era obviamente uma criatura de alguma notoriedade para o povo da montanha, algo que exercia um poder hediondo. Sem hesitar, seguiram Shenhan e seus membros para a fenda. Não muito tempo depois, ficou cada vez mais próximo o som de um cavalo relinchando. Logo depois, algo que parecia um cavalo ou burro sentado em uma nuvem vermelha passou perto do esconderijo deles. Ansem deu uma espiada nele com um olhar estranho no rosto. Antes de chegar à montanha, leu relatos de uma criatura parecida com um cavalo montado em uma nuvem vermelha indo para cima e para baixo na montanha. Assim, pelo visto, os relatórios estavam falando disso. Só que esta criatura parecia mais uma mula. Sua pelagem era felpuda, mas brilhava em vermelho e era bonita. Seu aspecto mais marcante era a nuvem vermelha que a cercava. A mula parecia algum tipo de divindade sagrada e estava descendo a montanha despreocupada e feliz. Ansem não fazia ideia do porquê ela estava animada. Depois de andar ao redor por 1 minuto, a mula logo desapareceu. Aquela criatura é extremamente poderosa. Muitos viajantes que tentaram escalar até o cume morreram, pisoteados sob seus cascos assassinos. Nós pegamos uma trilha que contorna as áreas que ela mais atravessa, então estamos surpresos por ver ela aqui. Shenhan explicou a situação depois de esperar até que a criatura estivesse fora de alcance. A rainha e Ansem se entreolharam sem dizer nada. A razão pela qual Shenhan fez um desvio foi para evitar esbarrar nessa super criatura, já que não queria que eles soubessem dela. Vamos logo. E vamos rezar para não encontrarmos de novo na hora de voltar, disse Shu Dongjin. Todos do grupo dele desejavam de coração não se esbarrar com essa criatura de novo, então o ritmo deles na montanha acelerou consideravelmente. Esta montanha era conhecida por ter muitos fenômenos estranhos e criaturas perigosas, mas foi uma sorte não terem se esbarrado com nenhum perigo. Depois de 6 dias de caminhada, eles quase chegaram ao topo. Ansem levou um momento para olhar para baixo e observar a extensão do que tinha atravessado, só que ficou surpreso ao ver que foi pouquíssimo. As nuvens cobriam as terras abaixo como um mar de algodão doce e branco. Era como se tivesse chegado ao céu ou entrado em um mundo em que apenas as fadas viviam. No topo do cume, existia uma árvore grande e antiga que brotava galhos em várias direções, assemelhando-se a um cogumelo. Os galhos eram tão grossos, entrelaçados e longos,
que cobriam todo o cume como um guarda-chuva. Era uma árvore imensa. Ansem olhou para ela de longe. Ele leu sobre a existência da árvore de antemão, mas ver pessoalmente era uma história completamente diferente. Sua magnificência era fascinante de se ver. Muitas criaturas residiam entre as folhas. Pássaros brancos se aglomeravam entre os ramos, em espécies e raças variadas. A árvore gigante quase parecia como se fosse um mundo completo, construído como um refúgio para pássaros, o que era incrível. Existem milhares de criaturas vivendo lá em cima naquela árvore. Tem mais de 1000 espécies de aves grandes também. O falcão celestial que você deseja está entre os maiores em tamanho, e tinha 1000 deles na última vez que contamos. Também tem uma de linhagem sagrada entre elas, explicou Shu Dongjin. Ansem franziu as sobrancelhas, já que era difícil acreditar que tantas criaturas residiam entre e abaixo os galhos de uma árvore tão enorme. Pelo visto, não lutariam apenas contra os falcões celestiais, caso se aproximassem. Todo ninho e pássaro chiuriando ficaria assustado, o que provavelmente os colocaria em muitos problemas. Quando a rainha e Ansem não disseram uma palavra, Shenhan sorriu e falou: a árvore sagrada tem muitas criaturas, mas não precisam temer. Estranhamente, cada espécie tem seu próprio conjunto de regras e local dentro da árvore para viver. Porém, o falcão celestial vive no topo dela. Não vou negar, vai ser difícil caçar eles. Shenhan e seus membros não mostraram interesse em ajudar Ansem e a rainha a completar a tarefa que os levou até lá, então se afastaram e esperaram para ver como se sairiam. Quando a rainha disse que tinha vindo aqui para caçar um falcão celestial, Shenhan realmente não acreditou que ela pudesse fazer isso. Existiam muitas criaturas na árvore, de modo que seria difícil chegar ao topo. Além disso, na velocidade em que os falcões celestiais voavam, o que adiantaria ser forte se não conseguisse acertar um? Shenhan acreditava que a rainha tinha vindo com um desejo oculto de procurar uma super criatura, sendo o desejo de caçar um falcão celestial apenas uma desculpa esfarrapada. A rainha olhou para Ansem, acreditando que poderia realmente ser muito difícil caçar os falcões celestiais por causa da localização deles. Mesmo com asas de linhagem sagrada, ainda não seriam capazes de voar além dos outros pássaros que povoavam a árvore. Muitas criaturas o atacariam antes que chegassem ao topo. Parecia mais uma missão impossível contra tantas criaturas, mesmo com o bloqueio genético desbloqueado. Shen, podemos subir na árvore? A rainha perguntou, encarando. Shenhan sorriu e respondeu: o tronco da árvore hospeda inúmeros insetos. Eles não são apenas fortes, como também estão em grande número. A morte é quase certa quando os pássaros perseguirem com tudo isso ao mesmo tempo. Fique aqui, eu mesmo vou caçar o falcão celestial. Ansem já tinha pesquisado bastante antes de embarcar nessa aventura, então sabia que Shenhan não estava mentindo. Portanto, não veio sem ter um plano na manga. Capítulo 625 – Caçando aves no mar de nuvens. Shenhan ficou surpreso que foi Ansem quem avançou para caçar os falcões celestiais em vez da rainha. Shu Dongjin e os demais olharam para Ansem, como se estivessem ficando confortáveis para um espetáculo mal-sucedido, mas hilário. O gol celestial da rainha era infame, por isso pensaram que, se ela fosse a única a ir, poderia ser capaz de subir a árvore, matar o pássaro que procurava e voltar inteira. Nenhum deles tinha ouvido falar do nome Ansem antes, então pensaram que foi uma ideia tola, quando este proclamou sua intenção de caçar sozinho o falcão celestial. Imaginaram que era uma ação impossível para ele e que teria um destino triste. A rainha assentiu. Ok. Vou te esperar aqui. Inesperadamente para Shu Dongjin, a rainha concordou ao invés de impedi-lo de ir sozinho. Ansem invocou suas asas e decolou para o céu, então circulou a árvore e subiu ao topo. Quando observou Ansem voando direto para o topo para matar o falcão celestial, Shenhan negou com a cabeça e confessou: esse anão tem paciência. É uma idiotice entrar assim, e temo que ele será morto antes mesmo de chegar ao topo. O que esse garoto imprudente está fazendo? Em silêncio, a rainha olhou para o topo da árvore e observou Ansem voando.
Ela estava ansiosa para ver como ele derrotaria qualquer pássaro que ousasse atacá-lo no ar. Era possível usar as asas para voar, mas o nível de velocidade de um par de asas não tinha correlação com o corpo do usuário. Ele não podia simplesmente ir com tudo sempre que quisesse, como na Terra. Lidar com esses pássaros no ar era de fato bastante perigoso, e provavelmente não seria capaz de competir com eles. Como resultado, Shenhan observou a silhueta do Ansem. Só que, mesmo sendo da família Shen e um praticante das 7 sinuosidades, até mesmo ele não ousaria provocar um bando de aves tão perigosas. Do seu ponto de vista, Ansem parecia um suicida. Quando ficou a 100 metros do topo, os pássaros na árvore o notaram. Todos os tipos de aves voaram para fora da árvore, todas visando Ansem. Foi uma visão aterrorizante de testemunhar. Havia tantos pássaros que o céu ficou preto, apagando o sol e cobrindo a área em escuridão. Foi fascinante observar devido ao tamanho dos pássaros também. Cada um deles era bem pequeno e o maior tinha aproximadamente o tamanho de um grou branco. A maioria deles tinha apenas o tamanho de corvos ou pardais. Mas o tamanho não importava, já que a cena era horripilante mesmo assim. Não importava o quanto tentasse, uma pessoa com braços e pernas não poderia fazer muita coisa para desviar do enxame de criaturas. Shu Dongjin já estava esperando esse tipo de situação, mas ainda foi um choque testemunhar um homem ser atacado por tantos pássaros furiosos. Ansem, que estava no céu, ainda não tinha reagido. Ele permaneceu destemido e se concentrou em analisar os bandos de pássaros para descobrir quais eram os falcões celestiais que procurava. De acordo com as informações que obteve, os falcões celestiais pareciam corujas, apenas um pouco mais magros. A cor deles era azul esverdeada, e eles voavam bem rápidos. Ansem sabia onde os falcões celestiais viviam e continuou observando o topo da árvore enquanto voava, para que pudesse vê-los no momento em que emergissem. Assim como as informações que obteve sugeriam, os falcões celestiais eram mais rápidos do que qualquer outro pássaro. De repente, vieram com tudo para o centro do bando de aves atrás do Ansem. Mas, no grupo de falcões celestiais que veio atrás dele, Ansem não conseguiu vislumbrar o rei falcão celestial super grande no meio deles, o que o intrigou. Em um piscar de olhos, um grande grupo de inimigos estava diretamente na frente do Ansem, que invocou a espada antiga e a espada da cobra prateada, bateu suas asas e desafiou os pássaros de frente. Quanta coragem! Shu Dongjin acabou soltando esse comentário ao ver Ansem enfrentando os pássaros com uma agressão igual. Essas palavras não foram ditas para elogiar Ansem, mas sim para enfatizar sua imprudência. Ir com tudo assim era maluquice, e mesmo que tivesse desbloqueado seu bloqueio genético, realizar essa ação de tal maneira certamente resultaria em sua morte. Afinal, abrir o bloqueio genético não tornava o usuário invencível. Tudo era limitado e medido pela aptidão do indivíduo. Como sempre, era dificílimo sobreviver a uma situação na qual estava cercado. Contudo, no segundo seguinte, Shu Dongjin e seus companheiros ficaram sem palavras e de queixos caídos. Eles testemunharam Ansem emergindo do outro lado do véu negro do céu, com alguns falcões celestiais mortos explodindo em plumas de penas vermelhas. Em seguida, esticou as asas e escapou do bando de pássaros que agora não conseguiam alcançá-lo. Como ele é tão rápido? Shu Dongjin disse em choque absoluto. Ansem era como um relâmpago, zigue-zagueando no meio do ar. Ele era muito mais rápido do que os pássaros que tentavam cercá-lo, também se afastava e ganhava uma certa distância do bando, toda vez que matava alguns falcões celestiais. Até mesmo as criaturas de linhagem sagrada em perseguição não conseguiam pegá-lo. Asas de linhagem sagrada de variante furiosa. Shenhan semicerrou os olhos quando de repente gritou, agitado. Shu Dongjin e os demais acharam plausível assim que ouviram, só que ficaram ainda mais estarrecidos com essa descoberta. Era raro ver uma criatura de linhagem sagrada de variante furiosa, muito menos uma alma de besta. Quanto mais uma do tipo voadora. Comprar uma asa desse nível faria muitos evoluídos e vendedores entrarem em falência.
Ansem estava rodopiando no ar e matando o que desejava com pouco ou nenhum esforço. Incapazes de alcançá-lo, os pássaros não podiam fazer nada. Do outro lado do mar de nuvens, Ansem abriu caminho, matando e se esquivando de todos os inimigos que queria. Penas cortadas estavam começando a mascarar os céus, conforme o sangue pintava o chão abaixo. Enquanto Ansem estava indo com calma, uma luz azul esverdeada brilhou e um martim pescador azul apareceu, do mesmo tamanho da palma de uma pessoa. Batendo as asas com raiva, ele disparou para fora da árvore. Sua velocidade não era inferior às asas de linhagem sagrada de variante furiosa dele, na verdade, talvez fosse até mais rápido. O martim pescador azul podia ser pequeno, mas não era menos intimidante, e seu rosto mostrava uma intenção assassina destacável. Ele disparou no Ansem como um falcão, tentando o seu melhor para bicá-lo. Esse é o Rei Falcão Celestial. Ansem olhou para o rosto do martim pescador e notou que era parecido com um falcão celestial, mas um pouco menor. As penas dele pareciam esculpidas em jade e seu bico era como um gancho de cristal. Aconteça o que acontecer, Ansem queria matar esse novo desafiante, então pegou a espada da cobra prateada e atacou o martim pescador como um raio prateado. Só que, naquele momento, a barriga do martim pescador rolou para o lado e se esquivou do ataque dele. O pássaro circulou e voltou para ir atrás dele. Ansem viu o bando de pássaros vindo na sua direção e bateu as asas para tentar evitá-los, já que não queria lutar contra eles. Só que o martim pescador era muito rápido e o alcançou, antes que pudesse ganhar uma certa distância. Ansem executou a habilidade dupla esvoaçada e tentou matar o martim pescador de novo. Contudo, esse inimigo era muito mais rápido e ágil do que as suas asas de linhagem sagrada de variante furiosa. A espada dele não conseguiu acertar o pássaro devido à sua incapacidade de se concentrar. Mas não podia ficar parado, porque seria devastado pelo bando de pássaros. Assim, situação estava indo rapidamente de ruim a pior. Seu parceiro é talentoso. Ele é tão talentoso que conseguiu atrair a ira do Rei Falcão Celestial. Shen Hansen cerrou os olhos ao ver Ansem, dizendo a si mesmo que seria bom se familiarizar melhor com o jovem quando voltasse. Ele não conhecia alguém assim que acompanhava a rainha. Com um poder tão impressionante, valeria a pena ficar de olho nele. Zhu Ting costumava enviar informações para a família Shen, mas raramente suas palavras chamavam a atenção. Assim, pouquíssimas pessoas estavam familiarizadas com o nome dele. Ansem continuou lutando enquanto recuava, pouco a pouco. A perspectiva de ganhar contra o Rei Falcão no mar de nuvens parecia improvável. Shu Dongjin e os outros se inclinaram para a frente a fim de assistir à batalha com maior intensidade, ainda presos em admiração pelas asas de linhagem sagrada de variante furiosa dele. Capítulo 626 Corvo. Ele não pode continuar assim. Vai ficar em perigo assim que ficar sem energia, Shu Dongjin comentou, enquanto observava Ansem movendo-se freneticamente ao redor do céu. Depois continuou falando, Rainha, devemos ajudar? A oferta do Shu Dongjin para apoiar Ansem não foi por bondade, porque viu que o cara tinha atraído a atenção de inúmeros pássaros sanguinários, então ele e a rainha ficaram livres para caçar um monte, enquanto as criaturas o perseguiam. Enquanto estava feliz em sentar e assistir, a sugestão de ir até lá e obter umas caçadas grátis era incrivelmente egocêntrica. Foi por isso que estendeu sua oferta à rainha. Não vejo necessidade. O Rei Falcão vai perecer dentro de 30 movimentos, a rainha respondeu friamente. Aos olhos daqueles que assistiam, Ansem era um pássaro de espírito livre. Ele voou sem formação, mergulhando e subindo por capricho. No entanto, a rainha era a única que não via as coisas assim, porque conseguia ver que Ansem estava calculando cada movimento e, toda vez que desviava, virava ou girava, era em um destino que já tinha planejado. Dentro de 30 movimentos, a formação estaria completa, e o Rei Falcão Celestial seria morto. 30 movimentos? Duvido muito. Shu Dongjin continuou observando Ansem sendo perseguido pelo bando de pássaros. Até pensou que ele estava indo bem,
desde que não o pegassem. Shenhan permaneceu parado e quieto, apenas ficou de lado, observando em uma contemplação silenciosa. Um homem velho como ele, ao contrário do Shu Dongjin, era capaz de entender melhor essas situações complexas. Foi por isso que ficou tão surpreso com o que estava testemunhando. Como esse garoto pode usar o Gol Celestial? A família Wanfu ensinou para outra pessoa? Impossível! Wanfu Xiongshenshin fez um voto, então como alguém que não tem o conhecimento ou relação pode usar o Gol Celestial? Shenhan falou com um olhar estranho no rosto, enquanto seus olhos continuavam traçando os movimentos do Ansem no ar. Alguns dos evoluídos assistindo ficaram contando quantos movimentos Ansem havia realizado, não colocando muito valor na alegação da rainha de que seria capaz de matá-lo em 30 ou menos. Epa! Depois da contagem de 24, Ansem gritou. Sem nenhuma indicação prévia, realizou um contra-ataque brutal contra o Rei Falcão Celestial. O inimigo estava voando a uma velocidade incrível, batendo as asas com tenacidade numa tentativa de evitar o ataque do Ansem. Ela conseguiu se esquivar da primeira espada, só que se viu presa no bando de pássaros. Naquele exato momento, a segunda espada do Ansem chegou. A espada da cobra prateada estava imbuída de um poder incrível e derrubou o Rei Falcão Celestial com uma estocada poderosa. O maior trunfo do Rei Falcão Celestial era a velocidade, mas isso veio com o sacrifício da força, ou seja, seu corpo era fraco. Quando foi atingido, toda a sua parte traseira foi cortada, expondo os órgãos. Um golpe como esse era o suficiente para garantir a morte. Shu Dongjin e os outros ficaram imóveis. Ansem tinha conseguido matar o Rei Falcão Celestial em 24 movimentos. Agora, ele desviou para se esquivar do próximo ataque do bando de pássaros, deu uma volta rápida e foi atrás do Rei Falcão Celestial em queda. Ainda não tinha ouvido o som de notificação, que confirmava a morte, então ainda devia estar vivo de algum jeito. O Rei Falcão Celestial desceu diretamente para a copa da árvore. Quando Ansem chegou lá, o galho, onde o Rei Falcão Celestial caiu, ricocheteou. Ansem estendeu as mãos para agarrar o corpo quase sem vida do Rei Falcão Celestial e usou sua força ímpar para estrangulá-lo. Depois de um aperto vigoroso, a notificação finalmente soou. Rei Falcão Celestial, criatura de linhagem sagrada foi morta. A alma de besta não foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. Ele não ficou surpreso por não ter obtido a alma de besta, já que a probabilidade era baixíssima, então seria altamente improvável conseguir na primeira caça. Ansem estava preparado para isso, de modo que não ficou desapontado. Com a carne do Rei Falcão Celestial, ele certamente ganharia pelo menos 8 pontos de gene sagrado, e isso vindo de uma única refeição era maravilhoso. Ansem circulou a copa da árvore enquanto evitava o banco de pássaros que continuavam em perseguição. Ele vislumbrou o que estava sob a folhagem e arregalou os olhos quando viu o que tinha lá. Além dos ramos densos de folhas, Ansem viu um ninho de pássaros construído nos galhos. O ninho em si não era notável. Só que viu um pássaro que parecia um corvo lá dentro. Era preto como tinta e tudo o que fez foi olhar friamente para Ansem, que olhou nos olhos dele e sentiu calafrios. Ele imaginou que se o corvo decidisse se mover e vir atrás dele, sem dúvidas, seria estripado vivo em pouco tempo. Contudo, a ave não se moveu, apenas permaneceu onde estava, confortável no ninho e observando Ansem passar voando. Ansem ficou encharcado de suor frio, porque só olhou nos olhos da criatura, mas foi capaz de determinar o quão poderoso era com seus sentidos aguçadíssimos. Ela transbordava energia, de modo que só podia ser uma super criatura aos seus olhos. Assim, acreditava que deveria se retirar imediatamente da área e começar a orar por uma bênção. Ele estava tão perto da super criatura, mas ela não tinha feito nada, o que era um milagre. Quanto mais Ansem refletia sobre a situação, mais percebia que algo não estava certo. O super-corvo estava a poucos metros de distância dele, então não havia chance de não tê-lo visto. Mas por que escolheu ignorar uma presa grátis se realmente o viu?
Será que o corvo não pode se mover? Esse pensamento passou por sua mente. Se o corvo está pondo ovos, é por isso que escolheu não me matar. Além disso, Ansem não conseguia pensar em nenhum outro motivo para que pudesse escapar do corvo. Mas isso não importava para ele agora, o mais importante era sua necessidade de sair da área e voltar em segurança, pois, estaria em apuros se o corvo decidisse sair do ninho. Ansem desceu na direção da rainha, gritando, fujam! Tem uma criatura aterrorizante na copa da árvore. Vocês precisam fugir! Depois disso, ele pousou no chão e começou a correr, desinvocando as asas. A rainha, sem hesitar, juntou-se à sua fuga apressada. Bah, você gosta de brincar. Se tem mesmo uma criatura aterrorizante na copa da árvore, então explique como você retornou sem ferimento. Shu Dongjin não acreditou nas palavras dele. Shen Han apenas franziu a testa, imaginando se deveria ou não sair e seguir o aviso preocupante do Ansem. Mas foi então que um crocito estridente machucou os ouvidos dele, o crocito assustador de um corvo. Cuá! Cuá! Depois de crocitar, um corvo preto surgiu da copa da árvore. Quando voou, os outros pássaros, que ainda estavam no ar, entraram em pânico, aquietaram-se e recuaram para a árvore. O corvo abriu as asas e voou para baixo com seus olhos redondos olhando atentamente para eles. Corram! Shen Han sentiu calafrios e deu o comando sem hesitar. Além disso, foi o primeiro a começar a correr. Shu Dongjin e os outros não se atreveram a perder mais tempo, visto que fugiram atrás do Shen Han. O corvo planou em descida casualmente em direção a eles, aparentando não estar com pressa. Ele observou friamente Ansem e os outros fugirem para salvar suas vidas, seus olhos vendo os humanos como uma piada. Seus olhos eram sombrios e cruéis, e a montanha caiu em um silêncio opressor depois que ele voou. Capítulo 627 Massacre horripilante. Ansem podia ser o primeiro a recuar, mas não se sentiu seguro. Ele sentiu um calafrio assustador e imaginou o olhar redondo e penetrante do corvo que o perseguia. Merda! O que está acontecendo? Por que os outros demoraram tanto tempo para se mover? Ansem ficou perplexo, mas não podia perder tempo pensando nisso. O melhor que podia fazer agora era escapar com vida, indo para longe da montanha. Ele não se atreveu a invocar suas asas para voar, porque era uma esperança tola acreditar que podia uma super criatura especializada em voar. Todos agora estavam correndo pela montanha o máximo possível. Não viram nem mesmo outra criatura, enquanto desciam rapidamente. Havia apenas o corvo preto zombando deles do céu, observando todos fugirem aterrorizados. Ficou claro que era de fato o imperador dos céus. Com a presença da criatura, nada mais ousaria sair do esconderijo para aparecer. Ele olhou para trás e avistou a sombra do corvo preto acima. Embora não fosse uma criatura particularmente grande, assustava Ansem como qualquer outra super criatura. O corvo planou casualmente pelo ar, nem mesmo exercendo o esforço de bater as asas, só que não fazia diferença, porque a criatura ainda ficaria na cola deles por mais que corressem. Eles correram menos de 1 quilômetro quando o corvo olhou cruelmente para sua presa e crocitou de um jeito de parar o coração. Cuá! O ruído agudo ecoou por toda a terra. No segundo seguinte, o corvo atingiu uma velocidade que parecia teletransporte e voou atrás do último evoluído no grupo deles. As asas pretas como tinta pareciam capazes de absorver a luz, em um piscar de olhos, acertou o pescoço do evoluído. A velocidade do corvo não deu uma chance da vítima reagir, e tudo o que precisou foi um corte rápido. Assim, a cabeça do evoluído foi cortada do pescoço dele. A criatura girou no ar após o corte, pintando a trilha rochosa de carmesim. O corvo, com sua velocidade, poderia facilmente ter evitado o sangue que jorrou da cabeça cortada e da garganta exposta. Só que, em vez de desviar, preferiu ser banhado de sangue, enquanto seus olhos semicerravam de prazer. Ele estendeu a língua vil para saborear a chuva de sangue que desceu da sua caça cruel, até parecia gostar.
Os na frente viram isso acontecer e logo sentiram suas peles formigando dos pés à cabeça. A vítima infeliz não era um evoluído de elite, mas nem sequer teve tempo para revidar, não importa o quão desesperada tal ação seria. Remover a cabeça tão facilmente era pouco mais do que uma demonstração de poder para o corvo. Ninguém se atreveu a desacelerar, e eles continuaram descendo a toda velocidade. Mas o corvo não estava interessado em deixar nenhum deles escapar tão cedo. Com seus olhos assassinos, dilacerou mais alguns dos evoluídos em fuga. Socorro! O evoluído que estava mais atrás conseguiu sentir o que estava por vir e não pôde fazer nada além de pedir ajuda com uma voz trêmula. Mas, com o que acabou de ocorrer, quem poderia ser culpado por não desacelerar para tentar salvar o colega? Todos foram abalados pelo inimigo, e ninguém se atreveu a desacelerar com medo de ser o próximo alvo. O corvo, com sua velocidade insondável, quase se teleportou atrás do evoluído anterior para decapitá-lo, e ninguém queria sofrer o mesmo destino. Foi tão rápido que não seriam capazes de se esquivar de qualquer ataque potencial, muito menos lutar contra o inimigo. Ansem ativou seu bloqueio genético para ativar seus sentidos superiores, mas até mesmo ele não conseguiu testemunhar o voo em descida do corvo. Quando o corvo desapareceu, a asa já estava cortando o pescoço do evoluído. A distância que cobria, para ir do céu ao evoluído correndo, não poderia ter sido cruzada apenas pela velocidade. Ansem estava começando a acreditar que realmente possuía capacidades de teletransporte. Caso contrário, não poderia ter escapado dos seus sentidos. Cuá! Outro crocito soou, e a cabeça do corvo se virou para a trilha da montanha mais uma vez. Desta vez, Ansem aplicou maior foco nos seus sentidos para analisar o movimento do corvo. Porém, não conseguiu ver nada. O corvo escapou dos seus sentidos assim que voou em descida. No momento em que o corvo se revelou, a cabeça de outro evoluído estava em processo de ser cortada. Neste momento de medo, ele ficou abalado com a visão de Shenhan passando por ele e pela rainha. Os talentos da família Shen não são subestimados. Ansem cerrou os dentes para continuar correndo e tentou o melhor que pôde, mas não conseguiu acompanhar Shenhan, que superou todos eles. Pouco tempo depois, outro crocito soou. Era como o toque do próprio sino do jantar do Satanás. Ao ouvir isso, todos agarraram seus peitos na esperança de que não fossem os próximos sacrifícios do ritual. Quanto mais estava atrás no grupo, maior o aperto de medo dominando o coração. Uma pessoa que era mais fraca do que o resto agora estava ficando para trás. Neste momento, ele notou sua posição entre seus companheiros. 3 pessoas foram alvos das asas do corvo a essa altura, e assim que esperava que uma asa acertasse seu pescoço, suas pernas trêmulas tropeçaram em uma raiz de árvore exposta. Não! Socorro! Ah! O grito de outra vítima infeliz sufocou as esperanças esgotantes de fuga daqueles que permaneceram. Na verdade, eles agora estavam fugindo através de um vale da morte. Ansem estava começando a perceber que na velocidade em que estavam correndo, todos seriam mortos antes mesmo de descerem a metade da montanha. O corvo estava brincando com eles e parecia ter prazer em matá-los, de modo que a morte deles era inevitável se assim fosse o seu desejo. Se tivessem sorte, só continuariam vivos por mais 1 quilômetro. Vamos todos morrer desse jeito. Ansem diminuiu a velocidade para correr ao lado da rainha. Se não pudermos vencer a besta, não temo como escapar dessa situação, disse a rainha, e Ansem entendeu o que ela estava insinuando. A rainha chegou à mesma conclusão ao analisar a velocidade do corvo. Por mais que tentasse, não conseguia rastrear os ataques da criatura, ou seja, não poderiam lutar contra o corvo desse jeito. Se ele viesse atrás deles, apenas a morte se seguiria rapidamente. Que tal nos separarmos? Ansem sugeriu, franzindo a testa. Não. Que bem isso traria? A rainha se opôs veementemente. Não faria diferença por causa da velocidade aterrorizante do corvo. Qualquer coisa só resultaria em uma morte ainda mais rápida.
Você se lembra da criatura montada em uma nuvem vermelha, mais abaixo na montanha? A rainha disse. Você está sugerindo que o inimigo do nosso inimigo é nosso amigo? Não tenho certeza se vai funcionar. Pelo que sabemos, vamos simplesmente ficar presos entre os dois. E aí uma morte miserável vai ser inevitável. Ansem entendeu o que a rainha estava sugerindo. Bem, temos que fazer alguma coisa. Se continuarmos só correndo, vamos acabar morrendo de qualquer jeito, a rainha se opôs. Ele reconsiderou a sugestão, pensando que ela poderia realmente estar no caminho certo. Continuar correndo resultaria em morte certa, pois estavam sendo pegos um por um, uma simples fuga estava fora de questão. Mesmo que a gente tente, a criatura que vagueia por esse declive está muito longe. Pelo que sabemos, podemos ser mortos antes de chegar nela. Alguém gritou detrás em meio à discussão. Antes do evoluído ser morto, ele parou na tentativa de lutar contra o corvo. Só que, antes que pudesse atacar, as asas dele estavam cortando seu pescoço, deixando um cotoco miserável jorrando sangue sobre seus ombros. Os olhos da rainha ficaram frios, e sua marca registrada de luz roxa começou a fluir dentro e ao redor do corpo dela. De repente, um longo guincho soou no ar, mas desta vez não foi obra do corvo, mas de outra coisa. O som era ensurdecedor, abafando o barulho das montanhas e das paisagens circundantes. Enquanto Ansem ponderava a razão para a rainha usar sua luz roxa, subitamente ouviu o som de um cavalo relinchando mais abaixo na montanha e depois ouviu a debandada de cascos se aproximando. Algo assustador estava vindo em sua direção, e sua velocidade não podia ser rivalizada. Capítulo 628 Sobrevivendo à morte. Shen Han estava correndo mais rápido que suas pernas podiam carregá-lo. De repente, a visão de uma nuvem vermelha apareceu logo abaixo. Era a criatura que se assemelhava a um burro ou cavalo. Shen Han parou sua descida rápida, mas o monstro da nuvem vermelha já estava a caminho para atingi-lo a uma velocidade alarmante. Os longos cabelos grisalhos dele se levantaram e uma corrente de vento começou a se formar em torno do seu corpo, circulando. Ele pulou 10 metros no ar e se esquivou do ataque que se aproximava. Em seguida, girou como um pombo no ar, pulou mais uma vez e pousou a 10 metros de distância do inimigo. E assim começou a correr mais uma vez. Toda esta cena se desenrolou ao longo de um segundo. Foi impecável e sem o menor problema. O poder da família Shen era impressionante. A criatura não voltou sua atenção para Shen Han, mas se virou para a rainha. Enquanto exalava, nuvens vermelhas emergiram de sua boca. Feixes de uma chama roxa dançaram nos olhos da rainha e seu corpo ficou coberto pelos mesmos espirais de luz roxa. Ela evitou o monstro e começou a correr montanha abaixo. A criatura olhou como se reconhecesse a rainha, traçou-a com os olhos e a seguiu em sua descida sem prestar atenção a mais ninguém. Ansem não pôde fazer nada além de franzir a testa. O pior cenário deles estava ganhando vida. Ele não sabia o que a rainha fez para atrair a atenção da criatura, mas ela focou completamente nela, sem nenhum desejo de perseguir mais ninguém. A situação em que se encontravam tinha ido de mal a pior. Outro crocito soou atrás, implicando outro evoluído sem cabeça. Com mais corpos caindo e duas super-criaturas agora os alvejando, a esperança de sobrevivência estava diminuindo rapidamente. De repente, Ansem viu a rainha se virar para fugir em uma direção diferente. Abandonando sua rota, parecia que ela desejava levar a criatura para longe dos demais. Ansem ficou surpreso com sua ação nobre, mas se virou para seguir, porque não queria deixá-la sozinha. As pessoas atrás dele não vieram com ele e permaneceram na rota atual, sendo perseguidas pelo corvo. Ansem os ignorou e concentrou sua atenção em perseguir a mula da nuvem vermelha, o mais rápido possível. A mula da nuvem vermelha era um inimigo assustador, mas, pelo menos, era possível ver seus ataques e evitar se necessário, e o mesmo não poderia ser dito para o corvo. Mas com Ansem e Rainha agora preocupados com a mula, era improvável que o corvo seguisse. Em vez disso,
optaria pelo grupo maior que estava fugindo em uma linha reta pela montanha. Ao trocar um inimigo por um inimigo menor, Ansem e Rainha tiveram a chance de sair vivos. Foi impressionante a Rainha ter essa ideia no meio de sua situação atual. Além disso, era um recurso inestimável essa capacidade de criar uma estratégia tão forte em tempo real. A Rainha continuou correndo, enquanto a Mura da Nuvem Vermelha seguia logo atrás. Ansem também não ficou muito atrás. Assim, não demorou muito para que estivessem a uma boa distância de Shenhan e seu povo, que agora desapareceram na trilha que seguiram. Foi um grande alívio para o Corvo não continuar seguindo a outra parte. Claramente, isso permitiu que a mula cuidasse da Rainha e do Ansem. Ansem ficou imensuravelmente feliz por terem descoberto uma maneira de sair da situação. A mula de nuvem vermelha era claramente inferior em poder ao Corvo. A previsibilidade dos seus ataques e movimentos era particularmente útil. Isso era muito melhor do que lidar com o Corvo que se teletransportava. A Rainha usou o Gol Celestial para continuar mudando de direção enquanto fugia, esquivando-se da mula toda hora. Ela podia não ser capaz de revidar, mas, pelo menos, não seria morta. Ansem, enquanto seguia, testemunhou as nuvens da mula começarem a se levantar e mascará-la. Sua forma agora começava a se assemelhar a um cavalo feito a partir de nuvens insufladas. De repente, ele pulou 10 metros inteiros e chegou atrás da rainha. Sua súbita aceleração interrompeu o ritmo do gol celestial dela, que ainda podia escapar dos ataques da mula, mas não poderia mais fugir por causa da distância fechada. Por causa disso, a situação parecia ruim. Ansem pulou em cima da mula da nuvem vermelha. Enquanto estava no ar, invocou a balestra de pavão e carregou um dardo de aço Z na aljava. Em seguida, disparou 3 dardos nela a uma velocidade enorme. 3 dardos de aço Z se tornaram 3 lampejos explosivos, atingindo a mula em pontos diferentes. Sem poupar tempo para olhar os resultados, ele saltou dela e retomou sua corrida. A mula da nuvem vermelha foi atingido pelos 3 dardos e gritou quando o fogo devastou seu corpo. Podiam até não ter perfurado a pele dela, mas eram poderosos o suficiente para causar dano. A mula da nuvem vermelha exalou o ar das narinas com raiva e se virou para perseguir Ansem. As nuvens vermelhas eram aterrorizantes, e em 3 passos, conseguiu ficar atrás dele. As habilidades do Ansem não eram inferiores às da rainha, mas também não eram muito mais fortes. Ele parou de correr para lidar com a mula. A rainha conseguiu uma vantagem boa com o tempo que Ansem ganhou, então se virou e gritou com a mula. Quando a criatura ouviu sua voz, seus olhos ficaram vermelhos novamente, e retomou a persegui-la. Nenhum dos dois podia competir com a mula, mas a criatura permaneceu confusa e distraída com os dois atraindo a atenção dela. A mula correu entre eles, ficando cada vez mais irritado. Ansem e a rainha continuaram desse jeito sem sofrer nem mesmo um arranhão. Só que não conseguiram escapar do faro da criatura, não importa o quanto tentassem. Eles também não podiam feri-la, porque a pele dela era duríssima. Ou seja, era impossível escapar dela apenas com velocidade. Não podemos continuar assim. Vamos morrer também se o corvo terminar de matar os outros e decidir vir até a gente. Ansem gritou com a rainha. Não temos outra opção, respondeu a rainha, não exibindo nem mesmo uma pitada de emoção. Se lembra dos ossos do cão guardião? Criaturas nunca ousam se aproximar dentro de 1 quilômetro. Que tal a gente tentar chegar lá? Ansem sugeriu. Claro, a rainha respondeu sem hesitar e mudou seu destino para o jardim de ossos que visitaram na subida. Podiam não ter certeza que isso poderia ou não repelir supercriaturas, mas valia a pena tentar. Afinal, as opções deles eram limitadíssimas. Eles apenas esperavam que pudessem chegar ao destino antes que o corvo terminasse de ceifar os outros. Em relação ao corvo da nuvem vermelha, este, apesar da raiva e poder, estava mais para uma praga se cooperassem juntos. Como tinham desviado da trilha que seguiram para subir a montanha, tiveram que correr por um tempo para encontrar onde os ossos estavam.
Felizmente, a mula continuou a chutar e relinchar o caminho todo, o que espantou qualquer outra criatura que poderia ter ousado interromper a isca da mula infernal. Isso os poupou de muitos problemas. E, por sorte, o maior medo deles não se materializou. Quando chegaram aos restos do cão-guardião, o corvo permaneceu fora de vista. Contudo, a mula não interrompeu a perseguição quando Ansem chegou ao raio de 1 quilômetro dos ossos. Ainda os perseguia com o mesmo fervor de antes, o que fez os dois franzirem as sobrancelhas em uníssono. Capítulo 629 – Presos entre os ossos. Ansem e a rainha continuaram na trajetória atual, orando silenciosamente para que o corvo não aparecesse. Mas notaram a relutância da mula em se aproximar quando chegaram ao jardim de ossos. Isso agradou a ambos, porque sabiam que criaturas comuns não estavam dispostas a ir dentro de um raio de quilômetro dos ossos. Parecia que o raio era apenas reduzido para supercriaturas, que, pelo visto, não se atreveriam a ir a menos de 10 metros dos ossos. Os dois pularam entre as costelas do esqueleto enquanto a mula permanecia do lado de fora, relinchando de raiva. Parecia que estava com medo de alguma coisa. Ansem deu um longo suspiro de alívio e descansou em um osso. Em seguida, olhou para a mula nervosa, que não se atrevia a se aproximar, e falou: "Agora tô curioso de qual criatura veio esses ossos. Provável que era uma majestosa para fazer até supercriaturas temerem seus restos. Bem, não podemos ficar por muito tempo. Vamos descansar só um pouco e depois seguimos em frente logo." A rainha se sentou para descansar com os olhos fechados. Ansem assentiu e sabia que só podiam descansar por um curto período, apesar do fato de que seus bloqueios genéticos ficaram ativados por muito tempo, drenando a energia deles. No entanto, não teriam nem a chance de descansar, se ele não tivesse pensando em vir aqui. Eles não tinham certeza se o corvo planejava ou não aparecer. Com a intenção assassina dele, sabiam, com certeza, que ficariam presos entre os ossos por um longo tempo se isso acontecesse. Mas não demorou muito para ouvirem o som de passos rápidos. Um grupo de sombras apareceu, revelando a aproximação do Shenhan e do seu povo. Eles ficaram um pouco estarrecidos quando viram Ansem e a rainha. A mula da nuvem vermelha ficou frustrada depois de perder seu alvo, mas se alegrou quando viu Shenhan e os outros chegando. Felizmente, todos conseguiram escapar da mula maníaca e alcançar a caixa torácica. Ansem e da rainha ficaram sombrios quando notaram que o corvo ainda estava perseguindo Shenhan, que agora acabaram de trazê-lo para perto. Ele pousou em uma árvore murcha nas proximidades e os observou friamente. "Eu teria continuado fugido se soubesse que vocês apareceriam." O coração do Ansem afundou em tristeza mais uma vez, já que não esperava ver Shenhan e seus colegas nunca mais, imaginando que teriam sido mortos pelo corvo muito antes de chegarem ao Jardim dos Ossos. Eles não pareciam bem, mas, pelo menos, não sofreram nenhum ferimento. Apenas 5 pessoas permaneceram, só que foi ainda melhor do que as expectativas do Ansem e da rainha. Algo não parecia certo para terem conseguido chegar aqui sob a perseguição voraz do corvo, alguma coisa devia ter acontecido. "Shen, estou surpreso. Como vocês chegaram aqui?" Ansem olhou para ele e perguntou. "É difícil explicar", Shenhan suspirou, dispensando uma explicação. Ansem sabia que seria inútil perguntar novamente, se o outro não estivesse disposto a contar o que tinha acontecido. Ele olhou para fora da caixa torácica e viu a mula vagando em círculos, relinchando ocasionalmente. O corvo não fez barulho, apenas permaneceu quieto na árvore em que pousou e simplesmente continuou observando. "É uma sorte não atacarem aqui. Mas não consigo ver eles saindo tão cedo. Vão continuar nos esperando, observamos a gente morrendo de fome ou de desidratação." "Você tem alguma ideia?" Ansem perguntou. "Tem 2 criaturas aterrorizantes esperando pela gente. O que acha que posso fazer?" "Vamos ficar aqui por um tempo e ver o que acontece com eles. Vai que fiquem entediados e acabem seguindo em frente", disse Shenhan.
Ansem não perguntou mais nada, simplesmente voltou para o lado da rainha, onde ela continuou descansando com os olhos fechados. Deixar o bloqueio genético ativado por tanto tempo foi muito exaustivo para a rainha, já que não era como Ansem que possuía o mantra da heresia e a força solar de Jade, então sua resistência e energia não eram tão grandes. Foi uma sorte não ter desmaiado durante a fuga. O grupo de 7 agora ficou preso entre os ossos. Eles esperaram por um dia completo, só que, ainda assim, as criaturas continuavam esperando. A mula pairou sem rumo enquanto o corvo estava sentado na árvore em silêncio, observando-os. Seus rostos pareciam incrivelmente abatidos. Ansem não sabia o que fazer. Eles sabiam que quem saísse do abrigo dos ossos primeiro seria morto pela força combinada das duas supercriaturas, não era possível fugir disso. Inclinando-se nos ossos, Ansem de repente sentiu uma sensação pulsante vindo do bolso no peito mais uma vez. Ele quase se esqueceu da existência da cabaça, devido à situação em que se encontravam. A batida parou assim que ele pegou do bolso. Ansem passou o dedo examinando, mas nada fora do comum ocorreu. Que cabaça estranha! Ele não se atreveu a colocar a cabaça de volta no bolso do peito, apenas continuou segurando na mão, para que estivesse pronto para inspecionar assim que algo acontecesse de novo. O corvo e a mula da nuvem vermelha eram incrivelmente pacientes, recusando-se a desistirem das presas que perseguiram até aqui. Mas alguns dias se passaram e a desidratação começou a fazer efeito. Ninguém tinha água sobrando, e eles não podiam sair de perto dos ossos com segurança. Assim, morreriam se continuassem nessa situação. Ansem, pelo visto, eles não vão embora. Temos que fazer alguma logo. Shenhan caminhou até ele, baixando a voz para falar com Ansem. Estou escutando se tiver alguma ideia. Ansem sabia que era apenas uma questão de tempo até que Shenhan viesse falar com ele novamente. Somos evoluídos famosos, e seria uma vergonha se alguém descobrisse que morremos de sede aqui, presos entre os ossos. Depois disso, Shenhan continuou falando, mas esses ossos estão espalhados por muitos quilômetros. Se nos dividirmos em duas equipes e corrermos para os dois lados, talvez tenhamos uma chance. O que acha? Supondo que vamos fazer isso, quais seriam as equipes? Ansem pensou que o que Shenhan estava dizendo fazia sentido. A mula estava mais perto do rabo do cão guardião. As pessoas que corressem para lá estariam em grande desvantagem. Existia toda uma chance de que as duas supercriaturas atacassem aquele lugar também. Vou contar meu plano, mas não vou colocar desnecessariamente nenhum de vocês em risco. Quero que todos corram pela frente enquanto eu vou por trás. Shenhan suspirou e então disse, mas só vou fazer isso sob uma condição. Qual? Ansem ficou surpreso que Shenhan estivesse planejando fazer algo tão altruísta. Shu Dongjin e os outros são meus irmãos, espero que você os leve com você. Eu sou o mais forte aqui, e estou disposto a sair pelo cóccix e ganhar o tempo necessário para todos fugirem deste lugar miserável, disse Shenhan. Shu Dongjin e os outros ficaram tocados, sem conseguir articular uma frase. Não precisam dizer nada. Já tomei a decisão. Vocês me seguiram por tanto tempo, e quase não tem mais nada que eu possa ensinar. Não existe mais nada que eu possa fazer por vocês, com exceção disso. Sem falar que sou um alvo pequeno. Então talvez seja eu que esteja em dívida com vocês no fim do dia. Shenhan sorriu. Shenhan insistiu, então Shu Dongjin e os outros seguidores foram com Ansem e a rainha até o crânio, enquanto Shenhan foi sozinho para o cóccix. Ambos ajustaram um temporizador, para que ambas as equipes corressem quando desse a hora. Capítulo 630 – Cabaça das Videiras Secas. O corvo continuou observando as presas, como se não tivesse motivação para se mover. A mula da nuvem vermelha agora seguia Ansem, que tinha mais pessoas, e se aproximava deles de vez em quando. Vendo a mula da nuvem vermelha se aproximar, Shu Dongjin se sentiu à vontade, porque o perigo seria muito pior se fosse o corvo que escolhesse vir atrás deles.
Havia uma chance de sobreviver à perseguição da mula assassina, mas não do corvo, ao ponto que não haveria esperança de sobrevivência se fosse atrás deles. Eles sentiram um grande remorso pela ação altruísta que Shenhan havia proposto, mas cada um deles queria viver. E foi por causa disso que ficaram gratos e com o coração aliviado. Quando o temporizador atingiu zero, Shenhan gritou: "Corram!" Ele saiu em disparada dos ossos tão rápido quanto a luz da manhã. Vendo Shenhan correr, Shu Dongjin recuperou a energia, então ele e os outros também saíram dos ossos. A rainha estava prestes a sair com eles, mas Ansem a puxou de volta. Ela se virou com um olhar perplexo, sem entender por que não queria correr. Só que a rainha percebeu rapidamente o que estava acontecendo. O corvo tinha voado, mas seu alvo não era Shenhan, visto que tinha voado em direção ao crânio. Shu Dongjin e os outros já tinham partido, e a mula estava na cola deles, o que impedia o retorno em segurança aos ossos. Sem nenhuma maneira de voltar atrás, eles não tinham escolha a não ser continuar descendo a montanha como haviam planejado. A rainha se virou para olhar para Shenhan e notou que ele já havia corrido uma distância de 200 metros. Parece que o corvo segue o grupo maior. A rainha franziu a testa com o pensamento. Desgraçado! Ansem falou friamente. O desgraçado do Shenhan nos enganou. A cauda pareceu uma saída mais perigosa no início, mas olhe com atenção. O esqueleto de uma criatura tão grande só teria uma cauda de alguns metros de comprimento? Está arrancada. O resto do cóccix provavelmente reside abaixo do solo, e é por isso que Shenhan ficou feliz em seguir nessa direção. Podemos não ter notado, mas as criaturas sem dúvidas conseguem sentir. É por isso que elas preferiram nos seguir. A rainha ficou morrendo de vergonha. Ele levou seu próprio povo a um massacre? Agora, ela estava começando a entender a situação, por mais que não quisesse. Shenhan estava disposto a sacrificar seus próprios seguidores por apenas um pouco mais de tempo na tentativa de escapar. Esse cuzão, a rainha acabou xingando, porque tudo bem se Shenhan enganasse apenas os dois, mas era uma coisa miserável trair as pessoas que jurou liderar e nutrir. Ele era louco, um homem disposto a fazer o que fosse preciso para sobreviver. Mas não se preocupe. Ele nos deu uma chance de sobreviver por causa do que fez, Ansem falou friamente, observando Shenhan fugir sem parar. A rainha reconheceu o significado das palavras dele. Eles não tinham para onde ir dentro da caixa torácica. Quando ouviram gritos de longe, perceberam que Shu Dongjin e os demais estavam encontrando um fim terrível. Assim, os gritos pararam após 10 minutos, provavelmente, já estavam todos mortos. O corvo e a mula da nuvem vermelha voltaram depois que os finalizaram. Elas observaram friamente Ansem e a rainha, que continuavam se escondendo entre os ossos da caixa torácica. Acreditando que eles não estavam dispostos a sair tão cedo, a dupla de criaturas sedentas de sangue dispararam na direção do Shenhan. Vou contar até 100. Vamos correr juntos pelo crânio quando eu falar 100. Esta será nossa única chance de escapar. Ansem começou a contar e desbloqueou o bloqueio genético para saber onde o corvo e a mula estavam. O fato de terem ido atrás do traiçoeiro Shenhan trouxe um mínimo de alegria aos seus corações. Assim que as criaturas estivessem longe o suficiente, Ansem estava preparado para fazer uma última corrida para escapar ao lado da rainha. Quando contou até 100, não conseguia mais ver onde o corvo e a mula estavam. Ansem sabia que estava na hora ao reconhecer que deveriam estar a uma grande distância agora. Ambos saíram debaixo dos ossos como flechas. Pouco tempo depois, o coração do Ansem sentiu como se fosse pular para fora do peito. Apertando a mão da rainha, ele gritou para ela voltar. A rainha olhou em volta e não notou nenhum perigo próximo, mas passou a confiar muito no julgamento dele. Sem hesitar, voltou para o crânio com ele. Ansem recuou e olhou em volta para confirmar se tinha ou não algum perigo, só que não conseguiu ver nada. Ainda assim, confiou nos instintos, que estavam avisando para voltar. Havia algum perigo iminente na área, um que poderia matá-lo.
Correndo o mais rápido possível de volta aos ossos, a sensação de perigo começou a sufocá-lo, ficando cada vez mais intensa. Com seu bloqueio genético na capacidade máxima, a sensação de morte iminente era insuportável. No momento seguinte, algo passou brilhando rapidamente pelo pescoço do Ansem. Ele não ouviu nada, mas pulou para frente. Nessa hora, viu a sombra preta que pairava sobre ele, enquanto o sangue jorrava como um buquê de flores. Ansem sentiu como se suas costas estivessem queimando e estava suspeitando que um dos ossos estava fraturado. Porém, a ferida era a menor das suas preocupações agora, enquanto rolava e subia em direção aos ossos da caixa torácica mais uma vez. Era uma jogada de vida ou morte, e o que parecia ser uma curta distância para percorrer durou a vida toda. O corvo ficou furioso por não conseguir matar Ansem, então bateu as asas e desapareceu mais uma vez. Quando reapareceu novamente, as lâminas das asas do inimigo alvejaram a nuca dele. Ansem gritou com medo, acabou. O corvo era muito poderoso, e essa velocidade lhe negava a capacidade de se esquivar. Contudo, naquele exato momento, quando parecia que Ansem estava prestes a perder a cabeça, as videiras secas que estrangulavam os ossos ganharam vida. Cada uma delas era como cobras tóxicas, atacando o corvo que tinha se aproximado demais da caixa torácica. Elas prenderam o corvo que não conseguiu se libertar, mesmo bicando e batendo as asas o mais forte possível. Ele teve calafrios. O corvo queria tanto matar Ansem, e agora seu corpo estava sendo arrastado para a caixa torácica, onde os dois tinham procurado abrigo anteriormente. As videiras da cabaça estavam sufocando o corvo, enquanto se debatia para se libertar. Ansem congelou e nunca imaginou que as videiras aparentemente sem vida tivessem tanto poder ao ponto de conter uma super criatura dessa forma. Ele entendeu tudo agora. As criaturas não tinham medo dos ossos, mas sim das videiras que estavam enroladas em torno deles. Tendo conseguido remover a cabaça delas mais cedo, Ansem esperava que as videiras aparentemente conscientes não pensassem mal dele. No bolso do peito dele, ela começou a pulsar mais uma vez, e estava mais forte do que nunca desta vez. Ele pegou a cabaça para segurar nas mãos e realmente teve a sensação que era um batimento cardíaco. Ansem agora sabia, com certeza, que isso não era um truque da mente. O pulso fraco era como o batimento cardíaco de um bebê. Podia ser fraco, mas estava vivo mesmo assim. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já. Link na descrição do vídeo.